Meu celular vibrou, um zumbido único e agudo sobre a ilha de quartzo fria da cozinha. Era um som tão pequeno e comum, mas que acabou sendo o gatilho que detonou a minha vida. Olhei para a tela. Nenhuma saudação. Nenhum oi. Laura. Nenhum pingo de afeto. Apenas uma linha de texto seca e estéril no grupo da família. Nós precisamos de espaço. Por favor, cesse todo e qualquer contato imediatamente. Era só isso. Formulado como um memorando corporativo. Uma porta de aço batendo na minha cara. Minha mãe, meu pai, minha irmã Clara. Um veredito unânime. Fiquei parada na minha cozinha silenciosa, com o celular na mão, que parecia um peso morto e frio. Era o aparelho que acabara de me entregar minha própria ordem de despejo. Eu não caí no choro. Não soltei um grito. Não comecei a digitar furiosamente uma resposta longa e suplicante, exigindo saber o que eu tinha feito de errado. Eles contavam que eu iria atrás deles. Tinham certeza de que a confiável e desesperada Laura entraria em pânico, pedindo desculpas por alguma transgressão que eu nem sequer havia cometido. Mas eu não o fiz. Em vez disso, uma certeza estranha e oca se instalou no fundo dos meus ossos. Eu redigi uma única frase em resposta. Seria a última coisa que eu escreveria para as pessoas que me trouxeram a este mundo. Eles queriam espaço. Eu estava prestes a lhes dar um buraco negro de espaço. Antes de entrarmos nos detalhes, me faz um favor e clica no like. Se inscreve no canal e me conta nos comentários de que lugar do mundo você está me assistindo. Desde que me entendo por gente, eu era o pilar. Na maioria das famílias, isso é um elogio. Significa que você é confiável, você é sólida. Mas na família Ferreira, ser o pilar significava algo totalmente diferente. Significava que eu era a rocha da qual eles podiam extrair recursos infinitamente, sem se preocupar que eu pudesse desmoronar. Eu era gestora de arquivos na prefeitura da cidade. Meu escritório era uma sala silenciosa e climatizada no subsolo da prefeitura de Rio Claro. Não era uma carreira empolgante. Eu não corria para apagar incêndios, nem defendia casos em um tribunal. Eu gerenciava arquivos digitais. Eu garantia que os registros de propriedade fossem arquivados corretamente. Eu assegurava que os dados históricos fossem preservados e acessíveis. Eu adorava aquele trabalho. Amava sua precisão silenciosa. Amava que os dados não tinham segundas intenções. Se uma consulta ao banco de dados retornasse um erro, havia uma razão lógica que você poderia rastrear, diagnosticar e resolver. Os dados não te manipulavam. Não sorriam para você enquanto discretamente batiam sua carteira. Minha vida fora do escritório era igualmente organizada. Eu tinha um pequeno apartamento a 15 minutos do meu trabalho. O financiamento era pago no primeiro dia de cada mês. Meu carro tinha a manutenção rigorosamente em dia. Minhas plantas eram regadas todo sábado. Eu tinha 35 anos e, por fora, era uma adulta moderadamente bem-sucedida, embora sem grandes emoções. Para meus pais, Sônia e Ricardo, minha estabilidade não era um sinal de sucesso. Era um sinal de disponibilidade. Significava que eu possuía uma reserva de recursos, na qual eles poderiam mergulhar sempre que seu próprio estilo de vida caótico levasse a mais um aperto. Minha mãe tinha uma frase de efeito. Ela a manejava como o martelo de um juiz. Família cuida de família, Laura. Ela dizia isso com os olhos arregalados e suplicantes. Tinha um tom nobre, como algo que você veria bordado em uma almofada. Mas em nossa família, o verbo cuidar era uma via de mão única. Fluía da minha vida para a deles. Meu pai, Ricardo, tinha uma técnica mais pesada. Ele usava a culpa como sua ferramenta principal. Não se esqueça de quem colocou um teto sobre sua cabeça. Ele dizia, com a voz baixa e solene, geralmente quando eu mostrava a menor hesitação em cobrir mais uma despesa que não tinha nada a ver comigo. Nós abrimos mão de tudo por vocês, meninas. Nos matamos de trabalhar. Agora que você está bem de vida, age como se fosse boa demais para nós. Eu nunca pensei que fosse melhor do que eles. Eu só queria que minha vida fosse minha.
Mas a culpa era um anestésico poderoso. Era um cobertor de lã grosso e áspero no qual eu fui enrolada desde criança. Eu sempre sentia que lhes devia algo, uma dívida que nunca poderia ser totalmente paga. E então havia a Clara, minha irmã mais nova, 3 anos mais nova. Se eu era a estável, a previsível, a confiável, Clara era o fogo de artifício. Ela era deslumbrante, carismática e estava em um estado constante de drama auto-infligido. Ela se movia pelo mundo como se fosse a estrela de um filme de grande sucesso. E o resto de nós era meramente o elenco de apoio, ali para garantir que seu arco narrativo fosse o mais emocionante possível. Clara era divertida. Era dela que meus pais falavam com um entusiasmo. Ah, a Clara está começando sua própria linha de joias na Elo 7, minha mãe anunciava com orgulho. Ou, a Clara está saindo com um músico. Não é maravilhoso? Eles adoravam o brilho dela. Mas era o meu salário que pagava pelo glitter. Clara havia aperfeiçoado a arte da incompetência que vira arma. Ela não apenas tropeçava, ela desmoronava de uma forma que fazia você se sentir um vilão se não corresse para ajudá-la. Lembro-me de uma noite em particular no inverno passado. Estava caindo uma chuva de granizo, uma chuva miserável e gelada que deixava as ruas de Rio Claro escorregadias e traiçoeiras. Eu tinha acabado de chegar em casa de um longo dia na prefeitura. Meu cérebro parecia frito de tanto olhar para bancos de dados. Tudo o que eu queria era fazer um chá e adormecer no sofá. Meu celular tocou. Era a Clara. Laura. Meu Deus, você tem que me ajudar. Ela choramingou. Meu estômago se contraiu instantaneamente. Eu conhecia esse roteiro de cor. O pânico fabricado em sua voz era projetado para acionar o meu próprio. O que foi? Você está bem? Perguntei já pegando minhas chaves. Estou ilhada. Meu carro acabou de morrer na rodovia e o guincho me trouxe para esta oficina. O mecânico disse que o motor fundiu e vai custar R$ 7.500 para consertar. Eu não tenho esse dinheiro, Laura. E eu tenho aquela entrevista de emprego importante amanhã. E a mamãe e o papai disseram para te ligar. Eles estão sem um tostão até o fim do mês. Ela entregou o monólogo inteiro sem respirar. Afundei em uma cadeira da cozinha, ouvindo o granizo bater contra a janela. R$ 700,50. Eu tinha o dinheiro. Estava reservado para um conserto grande de uma infiltração no meu teto, pois o problema estava ficando sério. Mas estava lá. Clara, eu disse com cuidado, isso é muito dinheiro. Estou guardando para uma reforma importante agora. O choro cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu não foi de tristeza, foi de gelo. Você está brincando comigo? Ela perguntou, a voz desprovida do tremor anterior. Você vai simplesmente me deixar aqui, nesta oficina sinistra no meio do nada? A mamãe disse que você ajudaria. Ela disse, liga para a Laura resolve. Aí estava, a frase que se tornou minha descrição de cargo. A Laura resolve. Eu não disse que não ajudaria. Recuei, deslizando de volta para o meu papel designado. Eu só disse que era muito. Então, minha segurança não vale muito para você? Clara retrucou. Nossa, você consegue ser tão transacional às vezes. Você fica sentada no seu escritóriozinho quieto, acumulando todo esse dinheiro e me despreza por tentar vencer na vida. Eu não estava acumulando dinheiro. Eu tinha um salário respeitável, mas não extravagante. Eu economizava fanaticamente porque tinha pavor de me tornar como eles, sempre a uma conta inesperada da catástrofe. Mas para eles, minha conta poupança não era para a minha segurança. Era o fundo de contingência da família Ferreira. Passa para o mecânico, suspirei. Eu paguei pelo conserto do motor. Não recebi um obrigada. O que recebi foi uma mensagem da minha mãe 1 hora depois. Que bom que você fez a coisa certa, Laura. Temos que cuidar da Clara. Ela está tão frágil agora. Clara estava sempre tão frágil. Ela estava encontrando seu caminho. Estava entre projetos.
Estava se recuperando de uma amizade tóxica. As desculpas evoluíam, mas o resultado financeiro permanecia constante. Eu pagava. Não eram apenas as grandes e dramáticas emergências também. Era a sangria lenta e constante das minhas finanças. Íamos sair para o aniversário do meu pai. A conta chegava. Meu pai fazia uma busca teatral em seus bolsos. "Ah, pelo amor de Deus, devo ter deixado minha carteira no outro casaco", ele declarava, olhando diretamente para mim. "Laura, você paga essa, né? Depois te faço um Pix." Ele nunca me fez um Pix. Nenhuma vez. Se eu sequer mencionasse, eu era a vilã. Era o aniversário do seu pai. Mamãe me repreendia em uma mensagem privada. "Você vai ficar cobrando seu próprio pai por causa de uma refeição, depois de tudo que ele fez por você?" Então, parei de pedir. Aprendi a simplesmente colocar meu cartão de crédito na bandeja. Aprendi que minha função dentro da família era ser o lubrificante financeiro que mantinha sua máquina mal planejada funcionando sem problemas. Eu era o amortecedor do sistema. Eu absorvia os solavancos para que eles pudessem ter uma viagem confortável. A parte mais distorcida é que eu me convenci de que isso era uma forma de amor. Eu genuinamente acreditava que se eu fosse útil o suficiente, se eu resolvesse problemas o suficiente, um dia eles me amariam. Me amariam de verdade, do jeito que amavam a Clara. Eu pensei que se eu consertasse vazamentos o suficiente, cobrisse contas o suficiente e resolvesse crises o suficiente, um dia minha mãe olharia para mim com aquele orgulho suave e desprotegido que ela reservava exclusivamente para minha irmã. Eu pensei que poderia comprar meu caminho para o afeto deles, mas eu estava enganada. Eu não estava comprando amor, estava alugando tolerância. Eles não me amavam pelo que eu fazia por eles. Eles me toleravam por causa do que eu fornecia. E em algum lugar, lá no fundo, em uma parte de mim que eu me recusava a reconhecer, eu sabia disso. Eu sabia toda vez que visitava o apartamento deles e via a Smart TV novinha em folha que eles compraram, mesmo enquanto reclamavam de estar com o aluguel atrasado. Eu sabia quando via a Clara postando fotos de um festival de música que custou mais do que o meu financiamento mensal, logo depois de ela me pedir dinheiro para o supermercado. Mas eu tinha medo. Eu tinha pavor do que aconteceria se eu fechasse a torneira. Se eu parasse de ser útil, eles parariam de reconhecer minha existência por completo. Se eu não fosse o pilar, o que eu era? Eu era um fantasma na mesa da minha própria família, só me tornando sólida quando uma conta precisava ser paga. Todo domingo, eu ia à casa deles para jantar. Era um ritual. Eu levava a sobremesa, geralmente um bolo de uma confeitaria boa. Eu me sentava à mesa de jantar apertada deles em seu apartamento perpetuamente bagunçado. A TV estaria berrando um programa de auditório. Meu pai falava sobre a dor no joelho ou reclamava de política. Minha mãe compartilhava fofocas sobre os vizinhos. Clara contava seu último drama. Um gerente que não apreciava sua visão criativa. Um amigo que a traiu. Um proprietário que estava sendo irracional. Eu apenas sentava lá e assentia. Eu comia a lasanha um pouco salgada demais. Eu os ouvia reclamar sobre como o dinheiro estava curto. "Tudo está ficando tão caro", mamãe suspirava, seus olhos se voltando para mim. "A conta de luz veio um susto este mês. Não sei como vamos conseguir pagar." O silêncio que se seguia era denso de expectativa. Todos eles estudavam seus pratos, esperando. E eu, condicionada como um animal de laboratório, eventualmente quebrava o silêncio. "Eu posso cobrir a conta de luz este mês, mãe." "Não se preocupe." A tensão na sala evaporava instantaneamente. Os ombros relaxavam, os sorrisos reapareciam. "Ah, Laura, você é uma filha tão boa", minha mãe dizia, finalmente fazendo contato visual. "O que faríamos sem você? Essa era a minha droga, aquela pequena dose de validação. Você é uma boa filha, você é essencial." Eu estava faminta pela aprovação deles e estava disposta a trocar minha dignidade por aquelas migalhas minúsculas. Mas a questão de ser a pessoa em quem todos se apoiam é que, eventualmente, o peso começa a te esmagar.
você começa a desenvolver fraturas em sua fundação. Eu não percebi na época, mas eu já estava rachando. A Laura confiável, estável e pagadora de contas estava operando com tempo emprestado. Eu era um banco que estava sendo lenta e metodicamente esvaziado, uma transação de cada vez. E ninguém, nenhuma pessoa, estava fazendo depósitos. Nós tínhamos um grupo de família no WhatsApp chamado Família Ferreira, completo com uma série de emojis de coração. Na maior parte do tempo, o grupo ficava inativo, mas quando ele vibrava, meu pulso acelerava. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico.
Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana, aquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi uma resposta quase pavloviana àquele som de notificação específico. Um nó no estômago, uma tensão na mandíbula. Desenvolvi porque no grupo da família Ferreira, a comunicação servia a um propósito muito específico. Se a Clara postasse uma nova selfie, o grupo se iluminava com elogios. Mãe, maravilhosa! Olha a minha menina linda! Pai, uma verdadeira gata, Clara. Clara, obrigada, gente, me sentindo linda hoje. Se eu postasse algo, como uma foto de uma trilha ou uma menção honrosa que recebi no trabalho por um projeto, a resposta era contida. Mãe, legal. Às vezes era apenas uma reação de emoji de polegar para cima. Mas o grupo nunca ficava mais ativo do que quando uma crise financeira estava se formando. Era quando ele se transformava de um bate-papo familiar em um fórum público, onde eu era a solução tácita. A fórmula era rígida. Começava com uma queixa vaga. Pai, o carro está fazendo aquele barulho de rangido de novo. A oficina diz que são as pastilhas de freio. R$ 1.200. Dá para acreditar? Depois vinha a escalada dramática da minha mãe. Mãe, nós simplesmente não temos, Ricardo. Vamos ter que encostar o carro e eu vou ter que pegar ônibus. A caminhada até o ponto de ônibus acaba com a minha artrite, mas acho que não temos escolha. Então a Clara intervinha, aplicando a pressão emocional. Clara, mãe, você não pode ir a pé para o ponto de ônibus nesse frio. Não é seguro. Então, a pausa carregada, a espera. Eles nunca me pediam o dinheiro diretamente. Isso fazia parte do jogo. Eles apenas colocavam o problema como um quebra-cabeça na mesa e esperavam que eu o resolvesse. Eu ficava olhando para o meu celular, meu estômago revirando. Eu conhecia a coreografia de cor. Se eu ficasse em silêncio, as descrições de suas dificuldades se tornariam cada vez mais patéticas, até que eu não aguentasse mais. Eu posso mandar os R$ 1.200. Apenas consertem isso. Instantaneamente, a atmosfera mudava. Pai, obrigado, Laura. Você é uma salvadora. Mãe, Deus te abençoe, querida. Eu estava tão preocupada. Cada transferência parecia um pagamento de resgate. Eu não estava apenas pagando por pastilhas de freio. Estava pagando para evitar a culpa de imaginar minha mãe sentindo dor. Estava pagando por minha contínua e condicional filiação à família. Mas ao longo dos anos, a dinâmica azedou de necessidade para direito. Eles pararam de insinuar e começaram a esperar. O amor, em nossa família, parecia uma dívida que eu estava perpetuamente pagando. Se eu tentasse dizer não, ou mesmo apenas hesitasse, os livros de história eram abertos. Depois de tudo que sacrificamos por você, tornou-se seu grito de guerra. Lembro-me de um incidente vívido, cerca de 6 meses atrás. Eu estava economizando para umas férias de verdade, as primeiras em anos. Eu queria ir para o litoral por uma semana. Apenas eu, o oceano e uma pilha de romances. Eu tinha reservado uma pequena casa. Estava emocionada. Cometi o erro de mencionar isso no jantar de domingo. Vou estar fora na próxima semana, disse eu com um sorriso.
Aluguei uma casinha em Ubatuba. A sala ficou em silêncio. Talheres raspavam nos pratos. Ubatuba? Mamãe perguntou, as sobrancelhas arqueadas. Isso parece caro. Eu encontrei uma boa oferta, disse eu imediatamente na defensiva. E eu venho economizando. Deve ser bom, Clara resmungou para a comida. Eu não tiro férias há uma eternidade. Você foi àquele festival de música no mês passado, apontei. Aquilo foi para a despedida de solteira de uma amiga. Eu nem paguei pelo hotel, Clara retrucou. Não é a mesma coisa. Você vai para uma casa particular. Bem, disse meu pai limpando a boca. Fico feliz em ver que você tem esse tipo de renda disponível, Laura. Especialmente porque nosso aquecedor a gás está pifando e estamos usando aquecedores elétricos para não congelar. Eu congelei. Eles não tinham dito uma palavra sobre o aquecedor. Eu não sabia que o aquecedor estava quebrado, eu disse. Começou a dar problema agora, disse meu pai. Íamos falar com você sobre isso. Mas como você está gastando todo o seu dinheiro em viagens chiques, não queríamos te incomodar. A manipulação era tão descarada que era quase de tirar o fôlego. Viagens chiques. Era um aluguel de baixa temporada que me custou R$ 4.000 pela semana. Quanto custa o conserto do aquecedor? Perguntei, minha voz monótona. Cerca de 3.500, disse meu pai. Olhei ao redor da mesa. Mamãe parecia triste. Clara parecia ressentida. Papai parecia expectante. Cancelei a casa no dia seguinte. Perdi meu depósito. Enviei ao meu pai o dinheiro para o aquecedor. Nunca recebi uma cópia da nota fiscal do concerto. Mas 3 dias depois, vi a Clara postando fotos de assentos na primeira fila de um show que eu sabia que custava uma fortuna. Senti-me mal. Não uma doença física, mas um cansaço profundo na alma. Senti-me esvaziada. Eu não era uma filha, era um caixa eletrônico com pulso. A única pessoa que parecia ver a dinâmica pelo que era meu tio Léo. Léo era o irmão mais velho da minha mãe. Ele era o pária da família, principalmente porque se recusava a participar de suas charadas intermináveis. Ele vivia uma vida simples, dirigia uma caminhonete velha e não tinha paciência para bobagens. Ele aparecia nos eventos de família, mas muitas vezes apenas sentava na varanda, observando. Ele era o único que não olhava para mim como uma linha de crédito. Uma tarde, durante um churrasco de domingo no condomínio dos meus pais, eu estava lá dentro, lavando uma montanha de pratos engordurados. Todos os outros estavam lá fora, rindo e comendo pão de alho. Eu estava esfregando uma travessa, olhando pela janela para eles, sentindo aquele cansaço familiar e profundo. Tio Léo entrou. Ele pegou um refrigerante da geladeira e se encostou no balcão. — Você não comeu, ele observou. — Sem fome. Menti. — Você pagou por tudo isso, não foi? Ele perguntou. Esfreguei a travessa com mais força. Só as compras. Mamãe estava sem dinheiro. Léo deu um longo gole em seu refrigerante me observando. — Laura, ele disse em voz baixa. Parei de esfregar, mas mantive minhas costas para ele. Você sabe que isso não está certo, não sabe? Fechei a torneira. Eles são minha família, Léo. Eles precisam da minha ajuda. Eles não precisam de ajuda, disse Léo, sua voz não irritada, apenas triste. Eles precisam de consequências, e a Clara precisa arrumar um emprego de verdade. É complicado, eu disse. A defesa automática entrando em ação. Eles me criaram. Eu devo a eles. Léo balançou a cabeça lentamente. Ele se aproximou e ficou ao meu lado. Ele era um homem grande e grisalho, mas seus olhos eram surpreendentemente gentis. Filhos não devem nada aos pais por terem sido criados, disse ele. Esse é o trabalho deles. Você não paga aluguel pelo espaço que ocupou quando era criança, Laura. Senti meus olhos começarem a arder. Pisquei com força, recusando-me a deixar as lágrimas caírem. Eu era a forte. Chorar não estava na minha descrição de cargo. Eles dependem de mim, sussurrei. Eles dependem da sua incapacidade de dizer não.
Léo corrigiu. Eles confundiram sua compaixão com uma linha de orçamento, e eles vão continuar sacando até você estar completamente no vermelho, e então vão reclamar que você está sem dinheiro. Eu olhei para ele, atordoada pela honestidade crua de suas palavras. Isso não é justo, eu disse fracamente. Justo? Léo soltou uma risada curta e amarga. Olhe para você. Você tem 35 anos, parece exausta. Você está carregando 3 adultos nas costas e eles estão reclamando que a viagem não é suave o suficiente. Ele colocou uma mão pesada no meu ombro. Um dia desses, você vai ter que fechar o banco. E quando o fizer, vai descobrir exatamente quem eles são. Só espero que você esteja pronta para a resposta. Ele deu um aperto no meu ombro e voltou para fora. Fiquei na cozinha, tremendo. Eu queria ficar furiosa com ele. Queria correr lá fora e defender minha família. Queria acreditar que eles me amavam, que estavam apenas lutando, que estávamos todos juntos nessa. Mas no fundo, no lugar onde eu guardava meus pensamentos mais honestos e dolorosos, eu sabia que ele estava certo. Sequei a travessa. Colei um sorriso no rosto. Voltei para a senhora festa. Laura! Clara chamou de sua cadeira de praia. Acabou o salgadinho. Você pode ir no mercado e pega mais daquela água com gás importada? Meu pai olhou para cima. Pega umas caixas a mais dessa vez, Laura. Olhei para o outro lado do gramado, para o tio Léo. Ele ergueu sua lata de refrigerante em uma saudação silenciosa e sabedora. Claro, eu disse, eu vou. Entrei no meu carro, dirigi até o mercado. Comprei os salgadinhos, comprei a água com gás. Paguei por tudo. Dirigi de volta, mas enquanto eu dirigia, um pequeno e duro núcleo de algo novo começou a se formar na minha barriga. Não era culpa, não era ansiedade, era ressentimento. As palavras de Léo ecoavam na minha cabeça. Eles vão continuar sacando até você estar completamente no vermelho. Eu não sabia na época, mas um pavio tinha acabado de ser aceso. Era um pavio muito longo, queimando lentamente através de anos de condicionamento e culpa. Mas estava queimando. O sistema estava estabelecido. Os papéis estavam definidos. Eu era a provedora. Eles eram os beneficiários. Era um sistema que funcionava perfeitamente para eles. Mas todos os sistemas eventualmente falham. Máquinas quebram. E até a filha mais obediente tem um ponto de ruptura. O meu estava se aproximando rapidamente, disfarçado de um simples pedido de depósito para um apartamento. Estacionei o carro e levei as sacolas de compras para cima da festa. Finalmente, disse Clara quando entrei. Eu estava com sede. Ela não se moveu para ajudar, apenas estendeu seu copo vazio. Eu o enchi. Eu sorri. Mas pela primeira vez, o sorriso pareceu uma máscara e não chegou aos meus olhos. O banco ainda estava aberto, mas sua hora de fechar estava se aproximando. O pedido não veio em um telefonema desesperado. Não aconteceu no meio de uma briga aos gritos. Aconteceu em uma tarde tranquila de domingo, na sala de estar dos meus pais, com o cheiro de café velho pairando no ar. Estávamos todos sentados. Meu pai estava cochilando em sua poltrona. Minha mãe folheava distraidamente um catálogo. Eu estava empoleirada na beirada do sofá, tentando responder a e-mails de trabalho no meu celular, já sentindo a angústia da noite de domingo. Clara entrou dançando da cozinha. Ela tinha um balanço particular em seu passo que eu passei a reconhecer como o preâmbulo para um grande pedido. Mas desta vez, ela parecia genuinamente emocionada. Ela levantou o celular mostrando fotos para todos nós. Ok, gente, olhem isso, disse ela, passando por uma galeria de fotos. Eu encontrei o loft perfeito. Era no centro, perto daquela cervejaria artesanal nova que ela gostava. Tijolos aparentes, uma pequena varanda, um closet enorme. Minha mãe olhou para cima, seu rosto se iluminando. Ah, que lindo, querida! Você merece um lugar bonito. É incrível, disse Clara, sentando-se no sofá ao meu lado. E a melhor parte é que o proprietário disse que posso ficar com ele se eu entregar o depósito até amanhã. Um nó familiar de pavor se apertou no meu estômago.
Mantive meus olhos fixos no meu celular, fingindo ler um e-mail que eu já tinha visto. Eu sabia o que estava por vir. Podia sentir a atmosfera na sala mudando, a pressão caindo antes de uma tempestade. Que ótimo, Clara, eu disse, mirando um tom neutro. É mesmo, disse ela, virando todo o corpo para me encarar. Mas aqui está o problema. Os custos de entrada são um pouco altos. É o primeiro aluguel, o último e um calção. Mais um depósito para o cachorro bobo dela, o Astro. Quanto? Meu pai perguntou de sua cadeira, os olhos ainda fechados. Ele não estava preocupado. Por que estaria? Não era ele quem pagaria. São 25 mil, disse Clara. A sala ficou em silêncio. 25 mil? Isso é muito dinheiro, disse a mamãe, mas seu tom não era uma barreira, apenas uma observação. Seus olhos deslizaram para mim. Eu não levantei o olhar. Fiquei encarando o texto sem sentido na minha tela. Então, continuou Clara, sua voz mudando para aquele tom doce e enjoativo que ela reservava para esses momentos. Eu tenho uns 5 mil guardados. Só preciso dos outros 20 mil, só para garantir. Posso te pagar de volta assim que minha lojinha na Elo 7 decolar. Sua loja na Elo 7 estava prestes a decolar há 4 anos. Laura, disse Clara, cutucando minha perna, você pode me adiantar os 20 mil? Ele disse que eu poderia simplesmente fazer um Pix para ele, agora mesmo se eu conseguisse o dinheiro. Finalmente levantei os olhos do meu celular. Olhei para seu rosto esperançoso e expectante. Ela não parecia maliciosa. Parecia puramente intitulada. Parecia alguém a quem nunca foi dito que seus desejos tinham um custo para os outros. Ela estava olhando para mim não como uma irmã, mas como um instrumento financeiro. Olhei para minha mãe, que sorria para mim de forma encorajadora. Seria um empréstimo, claro, mamãe acrescentou rapidamente. A Clara é boa pagadora. Olhei para meu pai. Ele deu um único e firme aceno de cabeça. Ajude sua irmã, Laura. Ela precisa de um lugar seguro para morar. O peso esmagador disso, a exaustão desse ciclo interminável, me atingiu de uma vez. Eu tinha aquele dinheiro na minha poupança. Era meu fundo de emergência. Era o dinheiro que eu guardava para o caso de meu carro finalmente morrer. Ou se houvesse demissões na prefeitura, ou para uma emergência médica. Era o meu paraquedas. Eles estavam me pedindo para rasgar meu paraquedas para fazer da Clara um dossel decorativo. Respirei fundo e devagar. Meu coração batia contra minhas costelas como um pássaro preso. Eu havia ensaiado esse momento na minha cabeça 1000 vezes, geralmente no carro a caminho de casa, com raiva e ressentimento. Mas eu nunca tinha realmente dito a palavra em voz alta quando importava. Não, eu disse. A palavra foi baixa, mas pousou no centro da sala com a força de uma bola de demolição. Clara piscou, seu sorriso congelado no lugar, como se tivesse ouvido errado. O quê? Não, eu disse novamente. Minha voz mais firme desta vez, o que me surpreendeu. Eu não posso te dar 20 mil reais, Clara. A sala virou gelo. O rosto da minha mãe ficou flácido de incredulidade, como se eu de repente tivesse começado a falar em outra língua. Laura, não seja ridícula. É para o apartamento dela. Ela vai perdê-lo se não pagar amanhã. Então ela vai perder, eu disse. Meu pai sentou-se ereto em sua cadeira. A expressão sonolenta se foi, substituída por uma linha dura e zangada. Com licença, ele disse. Eu não tenho para dar, menti. Ou era uma meia-verdade. Eu tinha o dinheiro, mas não o tinha para dar a eles. Você acabou de receber aquele aumento do dissídio no trabalho, disse Clara, sua voz ficando afiada. Você nos contou. Você tem. Por que está sendo assim? Não se trata de eu ter ou não, eu disse, minhas mãos tremendo levemente no meu colo. Eu não vou te dar 20 mil reais. Eu tenho meu próprio financiamento, tenho minhas próprias despesas. Não posso simplesmente entregar esse tipo de dinheiro. Meu pai soltou um suspiro agudo e agressivo pelo nariz, um som que sempre significava que ele estava farto da conversa. Era sua maneira não verbal de dizer:
Pare de ser difícil. Laura, ele avisou, sua voz baixa. Não comece. Somos uma família. Sua irmã está em apuros. Você tem a capacidade de ajudar. Então ajude. Não era mais um pedido. Era uma ordem. Olhei para ele, para o homem que deveria ser meu protetor. Ele não estava me protegendo. Estava me saqueando. Não, eu disse pela terceira vez. Clara soltou uma risada áspera e incrédula. Ela jogou as mãos para o ar. Você está sendo tão dramática sobre isso, Laura. Não é tão sério, é só dinheiro. Você vai receber outro salário em 2 semanas. Não é tão sério. Essas 4 palavras me atingiram mais forte do que um golpe físico. Para eles, meu trabalho não era sério. As 40 horas por semana que eu passava gerenciando meticulosamente os registros da cidade, até meus olhos doerem, não eram sérias. Os sacrifícios que eu fazia, dirigir um carro de 10 anos, pular férias, comprar tudo de marca genérica, nada disso era sério. Era apenas uma fonte inesgotável, da qual eles podiam beber sempre que sentissem sede. É sério, eu disse em voz baixa. É a minha vida, Clara. São as horas da minha vida que eu troco para ganhar esse dinheiro. E você simplesmente espera que eu as dê a você. Uau! Disse Clara, virando-se para minha mãe. Ela está sendo tão tóxica agora. Eu só estava pedindo um favor. Laura, disse minha mãe, sua voz caindo para um sussurro decepcionado. Eu não te criei para ser tão egoísta. Isso é um comportamento feio. Você está sendo feia. Egoísta, feia. As palavras foram bem miradas, projetadas para atingir minhas inseguranças mais profundas. Mas uma coisa estranha aconteceu. Elas não acertaram, ou melhor, acertaram, mas não penetraram. A onda familiar de culpa não veio. Em vez disso, uma clareza fria e afiada me invadiu. Levantei-me, peguei minha bolsa. Estou indo para casa, eu disse. Se você sair por aquela porta, disse meu pai, apontando um dedo rígido para mim. Não pense por um segundo que vamos esquecer isso. Você está abandonando sua irmã. Ela tem 32 anos, pai, eu disse. Ela não está sendo abandonada. Ela só não pode pagar por um loft de luxo no centro. Nem eu. Caminhei em direção à porta. Laura! Minha mãe gritou, sua voz subindo para um lamento teatral. Volte aqui e conserte isso. Eu não olhei para trás. Abri a porta, saí para o ar fresco da noite e a fechei atrás de mim. Caminhei até meu carro, minhas pernas parecendo instáveis. Sentei-me no banco do motorista e apenas me concentrei na minha respiração. Inspira, expira, inspira, expira. Esperei que o mundo acabasse. Esperei que a culpa me esmagasse. Mas nada aconteceu. O sol ainda estava se pondo. O trânsito ainda estava fluindo. Eu tinha dito não. E o mundo não tinha parado de girar. Foi a primeira vez em toda a minha vida adulta que priorizei meu próprio bem-estar em detrimento das exigências deles. Dirigi para casa em um torpor silencioso, sentindo um coquetel bizarro de terror e exaltação. Eu pensei que era o fim. Pensei que finalmente tinha traçado um limite e que eles seriam forçados a reconhecê-lo. Eu era tão ingênua. Eu não entendia que quando você tenta remover um parasita, ele não simplesmente solta, ele tenta se enterrar mais fundo. 2 dias depois, eu estava no trabalho. Era uma manhã de terça-feira. O escritório de arquivos tinha seu zumbido habitual de atividade. Teclados clicando, impressoras unindo. Eu estava mergulhada em um complicado projeto de reconciliação de registros. Minha mente a milhas de distância, perdida em escrituras de propriedade do século XIX. O telefone da minha mesa tocou. Atendi sem pensar. Arquivos, aqui é a Laura. Oi, Laura. Aqui é o Sr. Dantas da administração do condomínio Recanto do Rio. Meu estômago despencou. O condomínio Recanto do Rio era onde meus pais moravam. Eu tinha sido fiadora do contrato de aluguel deles 4 anos atrás, quando se mudaram, porque o nome deles estava sujo. Era um detalhe que eu tinha esquecido completamente.
Eu tinha sido fiadora, mas não era moradora, e definitivamente não pagava o aluguel deles, pelo menos não diretamente. Ah, oi, senhor Dantas, eu disse, minha voz tensa. Há algum problema? O aluguel está atrasado? Não, muito pelo contrário, disse ele, seu tom alegre. Eu estava ligando para agradecer pessoalmente por ter cuidado disso tão prontamente. Sei que a multa por atraso foi um pouco salgada desta vez, já que eles perderam o prazo de carência. Mas eu realmente aprecio você ter atualizado a autorização de débito automático. Eu congelei, minha mão apertando o fone com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Desculpe, eu disse. Eu não autorizei um débito automático. Houve uma breve pausa. Bem, claro que autorizou, disse o Sr. Dantas, agora parecendo confuso. Seu pai ligou ontem. Ele nos forneceu seu novo número de conta e agência, aquele da cooperativa de crédito, e autorizou o pagamento do aluguel deste mês, mais as multas. Ele disse que você estava muito ocupada no trabalho para ligar, então você deu a ele as informações para repassar. O mundo pareceu inclinar e girar. Minha conta na cooperativa de crédito era minha poupança principal. Era a conta onde o dinheiro do não morava. Meus pais tinham conta em outro banco. Eu nunca, jamais, tinha dado a eles o número daquela conta. A única maneira de eles terem conseguido foi... Pensei no domingo. Lembrei-me de ter deixado minha bolsa no sofá deles quando fui ao banheiro. Lembrei-me que meu talão de cheques estava lá dentro. Eles tinham mexido na minha bolsa. Senhor Dantas, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva tão intensa que parecia fria. Quanto foi a cobrança? Foi um total de R$ 8.000, com as taxas. R$ 8.000. Não pedidos, pegos, roubados. Senhor Dantas, eu disse, lutando para manter minha voz firme. Eu não autorizei esse pagamento. Meu pai pegou minhas informações bancárias sem meu consentimento. Ah, disse o Sr. Dantas, seu jeito alegre e desaparecido. Oh, céus! Senhora Ferreira, ele tinha todos os números. Eu apenas presumi, sendo vocês da mesma família e tudo. Estorne a cobrança, eu disse. Eu não posso simplesmente estornar uma transferência TED processada, senhora Ferreira. Já foi compensado do nosso lado. Você teria que resolver com eles ou denunciar como fraude ao seu banco. Mas se eu denunciasse como fraude... Ele não precisou terminar a frase. Se eu denunciasse, meus pais poderiam enfrentar acusações criminais, fraude bancária, roubo de identidade. Entendo, eu disse, entorpecida. Obrigada, Sr. Dantas. Desliguei o telefone. Fiquei sentada por 1 minuto inteiro, apenas olhando. As luzes fluorescentes zumbiam. Meus colegas estavam trabalhando, alheios. Eu me senti como se estivesse tendo uma hemorragia. Não era apenas sobre o dinheiro. Dinheiro podia ser ganho novamente. Era a violação. Eles esperaram eu sair da sala, abriram minha bolsa e copiaram minhas informações financeiras privadas. E então, tão casualmente, eles se passaram por mim ao telefone para pegar o que eu havia explicitamente recusado a dar. Eles não se sentiam apenas no direito de ter meu dinheiro. Eles se sentiam no direito de ter minha identidade. Eu não era uma pessoa para eles, eu era um recurso a ser explorado. Levantei-me. Eu tenho uma emergência familiar, disse a minha supervisora. Preciso sair. Está tudo bem? Ela perguntou, o rosto cheio de preocupação. Não, eu disse. Não está nada bem. Dirigi direto para o apartamento deles. Não ultrapassei o limite de velocidade. Dirigi com uma calma aterrorizante e precisa. Eu precisava chegar lá inteira para poder olhá-los nos olhos. Quando cheguei à porta deles, não me dei ao trabalho de bater. Eu ainda tinha uma chave, outra relíquia de cera confiável, caso eles se trancassem para fora. Destranquei a porta e entrei. Eles estavam almoçando. Minha mãe, meu pai e Clara estavam sentados ao redor da pequena mesa da cozinha, comendo sanduíches. Um programa de auditório berrava na TV. Eles olharam para cima, surpresos quando entrei. Então, o rosto do meu pai endureceu em uma carranca. Nós não te convidamos, ele começou.
Se você está aqui para se desculpar pelo domingo, pode começar por... Vocês roubaram de mim, eu o interrompi. Minha voz não era alta, era baixa e trêmula. Caminhei até a mesa. Vocês mexeram na minha bolsa, eu disse, cravando os olhos no meu pai. Vocês roubaram o número da minha conta e usaram meu dinheiro para pagar o aluguel de vocês. A sala ficou em silêncio mortal. Clara lentamente deu outra mordida em seu sanduíche, desviando o olhar. Minha mãe olhou para as próprias mãos. Meu pai, no entanto, não vacilou. Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Nós não roubamos nada, ele disse calmamente. Pegamos emprestado. Íamos te pagar de volta. Você se passou por mim, eu disse. Você disse ao proprietário que eu te dei permissão. Isso é fraude. Isso é um crime. Ah, para com isso, mamãe retrucou, batendo a mão na mesa. Não se atreva a usar essas palavras com seu pai. Fraude? Crime? Nós somos seus pais. Precisávamos do dinheiro do aluguel. O que deveríamos fazer, ser despejados? Vocês deveriam ter pedido. Eu gritei, meu controle finalmente quebrando. E quando eu disse não, vocês deveriam ter respeitado e resolvido por conta própria, como adultos. Você teria dito não de novo. Clara interveio, de boca cheia. Você estava de mau humor no domingo. Nós apenas fizemos o que era necessário. O papai disse que você superaria, ela acrescentou. O papai disse que você superaria. Era isso. A filosofia inteira da minha vida, resumida em 5 palavras. A Laura vai absorver o golpe. A Laura vai consertar. A Laura vai superar. Eu mereço ter voz na minha própria vida. Eu disse, minha voz tremendo de raiva e mágoa. Eu não sou apenas uma extensão de vocês. Você está nos atacando! Minha mãe chorou, lágrimas brotando instantaneamente em seus olhos. Era uma performance que eu já tinha visto 1000 vezes. O pivô imediato para o vitimismo. Você invade nossa casa gritando conosco, nos chamando de criminosos, depois de tudo que fizemos por você. Eu não estou gritando, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Estou afirmando fatos. Cuidado com o tom, disse meu pai, levantando-se. Ele era um homem grande e costumava usar sua presença física para intimidar. Ele se agigantou sobre mim. Eu ainda sou seu pai. Eu te trouxe a este mundo. Esse dinheiro é tanto nosso quanto seu. Somos uma unidade familiar. Não, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. Minha conta bancária não é uma unidade familiar. As horas que eu trabalho não são uma unidade familiar. Nossa, como você é mesquinha, Clara murmurou, pegando o celular. Quanto foi, tipo 8.000? Quer que eu te dê uma gorjeta? Isso te faria sentir melhor? Toma, vou te fazer um pix de R$ 20 pela gasolina que você gastou para vir até aqui. Ela riu. Ela realmente riu. Olhei para eles. Olhei para minha mãe, encenando sua dor para me manipular. Olhei para meu pai, usando seu tamanho para tentar me subjugar. Olhei para minha irmã, zombando de mim enquanto comia um sanduíche que meu dinheiro roubado provavelmente pagou. Percebi algo profundo naquela cozinha. Eles não me amavam. Eles amavam a minha função e me odiavam por ameaçar parar de executá-la. Eu não terminei o que quer que estivesse prestes a dizer. Não gritei nem joguei nada. Eu simplesmente parei. A raiva incandescente se esvaiu, deixando um vazio vasto e frio em seu lugar. Olhei para meu pai uma última vez. Eu cansei, eu disse. Você cansa quando eu disser que você cansou, ele gritou. Virei as costas para ele. Onde você vai? Mamãe lamentou. Laura, não me dê as costas. Devo mandar os R$ 20? Clara gritou de novo, ainda rindo. Saí pela porta. Não a bati. Apenas a fechei suavemente atrás de mim. Desci o corredor, desci as escadas e saí para abatar de Clara. Entrei no meu carro, travei as portas. Eu não sabia na época, mas aquela foi a última vez que pisei naquele apartamento. Eu os abandonei e nunca mais voltaria. No dia seguinte, a mensagem de texto que deu início a toda essa história chegaria e mudaria tudo. Passei aquela noite em uma névoa. Dormir era impossível.
Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando a cena naquela cozinha, o cheiro dos sanduíches, as lágrimas encenadas, a risada zombeteira de Clara. Eu continuava checando meu celular, meio que esperando um pedido de desculpas, uma mensagem que dissesse: sentimos muito, fomos longe demais, não deveríamos ter feito isso, mas meu celular permaneceu escuro e silencioso. Na manhã seguinte, às 10h42, ele finalmente vibrou. Eu estava na minha mesa tentando me perder no trabalho. Vi a notificação do grupo da família. Meu coração martelou contra minhas costelas. Peguei-o. Nós precisamos de espaço. Por favor, cesse todo e qualquer contato imediatamente. Foi enviado do celular do meu pai. Eu li e depois li de novo. Espaço. Eles precisavam de espaço de mim. Eu era a que tinha sido roubada. Eu era a que teve a privacidade estilhaçada. Eu era a que tinha sido usada, manipulada e depois ridicularizada por isso. E, no entanto, eles estavam me demitindo da família. A mensagem não era sobre precisar de paz. Era um jogo de poder. Era punição. Eles sabiam que tinham cruzado uma linha imperdoável, mas em vez de se redimirem, estavam me escalando preventivamente como a vilã. Ao me cortarem primeiro, eles tomaram o controle da narrativa. Agora podiam dizer a todos que eram os pais pobres e ofendidos que tiveram que se distanciar de sua filha ingrata e instável. Sentei-me ali, segurando meu celular. Por toda a minha vida, uma mensagem como essa teria me destruído. A antiga Laura teria desmoronado. Ela estaria no telefone em segundos, soluçando, implorando por perdão por um crime que não cometeu. Ela teria dirigido até o novo apartamento deles com um pedido de desculpas e um cheque, desesperada para ser aceita de volta. Mas a antiga Laura havia morrido naquela cozinha ontem, no momento em que sua irmã riu dela. Coloquei o celular na minha mesa, olhei pela janela. O céu estava de um azul brilhante e sem nuvens, e percebi algo surpreendente. Eu não estava devastada, eu me sentia leve. Eu vivi minha vida inteira sob os termos de um contrato não escrito e unilateral. Os termos eram simples: eu forneço, vocês pegam. Eu peço desculpas, vocês absolvem. Eu trabalho, vocês gastam. E eles tinham acabado de declarar o contrato nulo e sem efeito. Eles queriam espaço. Tudo bem. Tio Léo me ligou naquela noite. Sua voz estava rouca. Eles estão dizendo para toda a família que você teve algum tipo de surto psicótico, ele disse sem nenhum preâmbulo. Imaginei, eu disse. Eu estava sentada na minha pequena varanda com uma taça de vinho. Qual é a história oficial? Eles estão dizendo que você apareceu no apartamento deles, gritando, fez todo tipo de acusações malucas sobre dinheiro e que eles tiveram que pedir para você sair porque temiam por sua segurança. A Clara está dizendo a todo mundo que você ficou descontrolada. Descontrolada? Repeti. Porque eu me opus a eles roubarem R$ 8.000 de mim. Eles estão se mudando, disse Léo. Sentei-me mais ereta. O quê? Empacotando tudo. Hoje à noite. Eles quebraram o contrato de aluguel. Disseram ao proprietário que se sentiam inseguros por causa do seu comportamento errático. Então ele os está liberando do contrato sem multa. Estão se mudando para um lugar menor do outro lado da cidade. Claro que estavam. Estavam fugindo. Não de mim, mas de suas próprias ações. Se ficassem, teriam que enfrentar as consequências. Se mudassem, poderiam se pintar como vítimas forçadas a sair de casa por sua filha louca. Apagar-me de suas vidas significava que também poderiam apagar sua culpa. Você sabe para onde eles estão indo? Perguntei. Sei, disse Léo. Mas não vou te contar, e você não deveria querer saber. Ele estava certo. Você está bem, garota? Ele perguntou. Eu não sei, eu disse honestamente. Sinto que deveria estar um caco, mas não estou. Isso não é falta de sentimento, disse Léo sabiamente. Isso é alívio. Nunca confunda os dois. Nós desligamos. Olhei para o meu celular novamente. A mensagem ainda estava lá.
Por favor, cesse todo e qualquer contato imediatamente. Era um desafio. Eles estavam apostando que eu precisava da validação deles, mais do que eles precisavam do meu dinheiro. Eles tinham acabado de fazer a pior aposta de suas vidas. Eu não respondi ao grupo, não liguei para ninguém. Em vez disso, levantei-me e caminhei até meu arquivo. Era hora de formular minha resposta, não com emoção, com dados. O chão da minha sala de estar logo ficou coberto de papel. Parecia uma cena de crime. Eu havia retirado todas as caixas de armazenamento, todas as pastas. Eu tinha uma década de registros financeiros. Ser organizada era parte do meu trabalho, mas também era meu mecanismo de defesa. Eu tinha recibos de tudo. Havia a nota fiscal do conserto do motor da Clara, R$ 7.500. Havia o recibo da coparticipação do tratamento dentário de emergência do meu pai, R$ 3.800. Havia o extrato mostrando o empréstimo pessoal que dei à minha mãe para reparos em casa 3 anos atrás, R$ 5.000. Havia contas de serviços públicos que eu paguei, contas de telefone, prêmios de seguro de carro. Sentei-me no chão, cercada pela prova física da minha servidão. Era uma floresta de papel térmico desbotado e tinta. Comecei a separar uma pilha para a Sônia, uma pilha para o Ricardo, uma pilha para a Clara. As pilhas cresceram e se tornaram pequenas montanhas. Abri meu notebook e criei uma nova planilha. Comecei a inserir cada item, centavo por centavo. 14 de julho de 2022. Notebook da Clara para a faculdade, R$ 6.250. 5 de setembro de 2022. Déficit do IPTU do Ricardo, R$ 3.900. 20 de novembro de 2022. Conta de luz atrasada da Sônia, R$ 812,37. Trabalhei por horas. O sol se pôs. Meu apartamento escureceu, iluminado apenas pelo brilho frio da tela. Quando finalmente cliquei na função Soma, na parte inferior da coluna, prendi a respiração. O número que apareceu era impressionante. Era mais do que a entrada de uma casa nesta cidade. Era uma poupança de aposentadoria considerável. Era uma vida que eu havia doado. Olhei para o número, R$ 385.050. Mais de R$ 385.000. Em pouco menos de 10 anos. Esse era o preço da admissão na família Ferreira. Essa era a taxa de assinatura que eu vinha pagando pelo privilégio de ser a rede de segurança pessoal deles. Peguei meu celular. Eu não estava tentando ser cruel, não estava tentando ser vingativa. Eu só precisava que a verdade fosse documentada. Tirei uma foto das pilhas de recibos no meu chão. Depois, tirei um print da planilha com o total final. Abri a conversa de texto e digitei minha mensagem com cuidado, apagando e reformulando várias vezes. Eu queria que fosse clínica, sem emoção. À prova de balas. Finalmente, escrevi: estarei honrando seu pedido de espaço. Em anexo está um resumo do apoio financeiro direto que forneci na última década. O total é de R$ 385.200,50. Não estou pedindo que isso seja reembolsado. Considerem como uma verba rescisória final. No entanto, com efeito imediato, todos os laços financeiros contínuos serão permanentemente cortados. Estou removendo todos vocês do meu plano de celular. Estou cancelando os pagamentos automáticos do seguro do carro de vocês. Estou revogando o acesso a todas as contas compartilhadas de streaming e varejo online. Esses serviços serão encerrados nas datas circuladas nos documentos anexos. Por favor, façam seus próprios arranjos. Fecharei as contas conjuntas logo pela manhã. Olhei para uma mensagem. Era fria, era factual, era final. Não era um ataque, era uma auditoria. Adicionei uma última frase. Desejo a vocês o melhor. Meu polegar pairou sobre o botão de enviar. Eu sabia que uma vez que o pressionasse, não haveria volta. Este era o ponto de não retorno. Isso não era apenas o fim de uma briga.
Era a dissolução formal de um relacionamento. Pensei na garotinha que costumava esperar na janela o pai chegar em casa, esperando que ele tivesse se lembrado de trazer um doce para ela. Pensei na adolescente que trabalhava meio período para comprar seus próprios livros didáticos porque o dinheiro estava sempre apertado, enquanto Clara ganhava uma roupa nova para cada festa da escola. Pensei na mulher que ficou naquela cozinha ontem e foi ridicularizada. Pressionei enviar. A mensagem apareceu no grupo. Bolha azul. Entregue. Coloquei o celular no chão. Levantei-me e me espreguicei, minhas costas estalando alto. O silêncio no meu apartamento parecia diferente agora. Antes era solitário. Agora era limpo. Tinha acabado. A verdade estava registrada, indiscutível. Fui até a cozinha e servi um copo d'água, minhas mãos perfeitamente firmes. E então o celular começou a zumbir. E zumbir. E zumbir. Uma vibração frenética, raivosa e contínua contra meu piso de madeira. A tempestade havia começado. 2 minutos. Foi o tempo que o silêncio durou depois que enviei a planilha. Sentei-me no chão e apenas observei meu celular vibrar pelo piso de madeira, como se estivesse tendo uma convulsão. A tela acendia, apagava, acendia de novo. Notificações se empilhavam umas sobre as outras. Sônia, 6 novas mensagens. Ricardo, 4 novas mensagens. Clara, 15 novas mensagens. Eu não o toquei, apenas observei. Era morbidamente fascinante. Durante anos fui condicionada a pular no segundo em que eles ligavam. Sentia um choque de pânico se perdesse uma mensagem. Agora eu estava no controle do silêncio e eles eram os que estavam em parafuso. Eventualmente, a vibração parou. Estendi a mão e peguei o celular. Abri o grupo. Era uma cacofonia de raiva digital. Sônia. Laura Ferreira, como você se atreve? Sônia. Esta é a coisa mais cruel que você já fez, jogando números na nossa cara. Sônia. Nós somos sua família. Você não mantém uma conta corrente da família. Ricardo. Dinheiro não te torna uma boa pessoa, Laura. Você acha que porque pagou algumas contas tem o direito de nos possuir? Ricardo. Você é arrogante e fria, assim como sua geração. Nenhuma lealdade. E então havia a Clara. Suas mensagens não eram sobre a moralidade da coisa. Eram pânico puro e não adulterado. Clara. Espera, você vai mesmo cancelar o plano de celular? Clara. Laura. Eu tenho entrevistas de emprego. Você não pode cortar meu telefone. Clara. Você está literalmente tendo um surto psicótico. Atende o telefone. Li cada uma delas. Senti uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse lendo uma peça de teatro terrível, da qual eu não fazia mais parte. Então, o tom começou a mudar. Eles devem ter percebido que a fúria não estava obtendo resposta. Devem ter notado que eu não estava digitando de volta um pedido de desculpas frenético. A ameaça era real. As mensagens da minha mãe mudaram de indignação para manipulação. Sônia. Laura. Querida, por favor, vamos todos nos acalmar. Você entendeu mal nossa mensagem desta manhã. Sônia. Quando dissemos que precisávamos de espaço, queríamos dizer apenas da briga. Queríamos dizer espaço emocional para as coisas esfriarem. Não queríamos que você desaparecesse. Sônia. Certamente não queríamos que você nos cortasse. Isso é simplesmente vingativo. Nós dependemos da sua ajuda. Você sabe que a aposentadoria do seu pai não é suficiente. Olhei para a Mel T. Está na tela. Queríamos dizer espaço emocional. A tradução era cristalina. Vá embora, mas deixe sua carteira aqui. Eles queriam os benefícios financeiros de ter uma filha, sem o inconveniente de ter que lidar comigo como pessoa. Eles não sentiam minha falta, sentiam falta do meu dinheiro. Digitei minha resposta, meus dedos firmes e seguros. Sua mensagem dizia: por favor, cesse todo e qualquer contato imediatamente. Estou respeitando isso. Estou cessando o contato. O apoio financeiro era uma forma de contato. Era um componente do nosso relacionamento. Esse relacionamento agora acabou. Pressionei enviar.
O celular imediatamente explodiu novamente. Ricardo, se você fizer isso, não espere um convite para o Natal. Não espere uma ligação no seu aniversário. Você está morta para nós. Olhei para aquela mensagem. Você está morta para nós. Pensei em todos os natais em que planejei a ceia, comprei os presentes e lavei a louça enquanto eles relaxavam. Pensei em todos os aniversários em que fui a única a se lembrar de organizar um bolo. Se estar morta para eles significava estar livre, que assim seja. Não respondi. Fui às configurações do meu celular, encontrei a função Não Perturbe. Ativei-a. Então dei um passo adiante. Bloqueei os números deles um por um. Sônia, bloqueada. Ricardo, bloqueado. Clara, bloqueada. O silêncio que se seguiu foi total. Foi profundo. Foi o silêncio de uma ponte sendo dinamitada. Mas enquanto eu estava sentada, ali no meu apartamento silencioso, ouvindo o zumbido da minha própria geladeira, percebi que a paz nem sempre é gentil. Às vezes, a paz é uma porta de aço pesada e trancada que você bate para manter os lobos do lado de fora. Pedi uma pizza. Comi no chão. Senti uma pontada de solidão. Sim. Mas pela primeira vez na minha vida adulta, não me senti usada. Naquela noite, por volta das 20 horas, minha campainha tocou. Meu coração pulou para a garganta. Eu congelei. Tinha certeza de que eram eles. Imaginei meu pai, com o rosto vermelho e furioso, pronto para esmurrar minha porta até que eu cedesse. Fui sorrateiramente até o olho mágico e olhei para fora. Não era meu pai. Era o tio Léo. Ele estava parado ali em sua jaqueta jeans gasta, parecendo cansado. Ao lado dele, na calçada, havia 3 caixas de papelão empoeiradas. Destranquei a porta. Léo, eu disse. Ele olhou para mim, depois gesticulou com o queixo em direção às caixas. Não queria trazer isso, disse ele, com a voz rouca. Mas não podia simplesmente deixar que jogassem no lixo. O que são? Perguntei. Eles estão se mudando hoje à noite, como eu disse, explicou Léo. Alugaram um caminhão. Estavam apenas jogando coisas fora, limpando armários. Me disseram para levar esse lixo para a calçada. Ele cutucou uma das caixas com a ponta da bota. Vi seu nome escrito nelas. Olhei para as caixas. Elas estavam seladas com fita de embalagem velha e amarelada. Posso entrar? Ele perguntou. Sim, eu disse, dando um passo para o lado. Claro. Ele carregou as caixas para dentro e as colocou na minha mesa de centro. Foi até minha cozinha e pegou um copo d'água como se já tivesse feito isso 100 vezes. Ele parecia carregar um peso próprio. Você não precisa abri-las, disse ele, encostado no batente da porta. Mas achei que você deveria ter a chance de decidir. Ele ficou ali por um momento, depois suspirou. Eles estão um caos, Laura, gritando um com o outro, culpando todo mundo, menos a si mesmos. É feio de se ver. Não é mais meu problema, eu disse, e as palavras soaram verdadeiras. Não, não é, ele concordou. Ele me deu um olhar longo e avaliador. Você finalmente fez isso. Estou orgulhoso de você, garota. Lágrimas brotaram nos meus olhos com suas palavras. Era a primeira vez em muito tempo que alguém me dizia que estava orgulhoso de mim sem querer algo em troca. Obrigada, Léo, sussurrei, por tudo. Ele apenas acenou com a cabeça, terminou sua água e foi embora. Me liga se precisar de alguma coisa, disse ele antes de fechar a porta. Fiquei olhando para as caixas. Meu nome estava rabiscado em cada uma delas com caneta preta. Coisas da Laura. Meu coração batia forte. Parte de mim queria jogá-las fora sem abrir. Mas outra parte, a parte que ainda ansiava por algum tipo de encerramento, precisava saber. Peguei um estilete e cortei a fita da primeira caixa. O cheiro de guardado e poeira encheu o ar. Dentro havia presentes. Presentes que eu tinha dado a eles ao longo dos anos. Um conjunto de facas de cozinha chiques que dei à minha mãe no Dia das Mães. Um relógio que comprei para o meu pai no aniversário de 60 anos. Abri a caixa do relógio. Ele ainda estava lá. O plástico protetor ainda no mostrador. Nunca tinha sido usado.
Cavei mais fundo. Havia um cachecol que comprei para Mira Clara, uma bela carteira de couro para o meu pai. Novos em folha, ainda em suas embalagens, intocados. Abri a segunda caixa. Estava cheia de cartões comemorativos. Todos os cartões de aniversário, Dia das Mães e Natal que eu já lhes dera. Peguei um de alguns anos atrás. Abriu. Queridos mamãe e papai, obrigada por tudo. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas amo muito vocês dois. Em anexo está um cheque para ajudar com a prestação do carro. Com amor, Laura. O cheque, é claro, tinha sumido, mas o cartão e o sentimento tinham sido jogados em uma caixa sem serem lidos. Abri a terceira caixa. Esta foi a mais dolorosa. Estava cheia de cartas que eu havia escrito para eles ao longo dos anos. E um álbum de fotos que eu havia criado meticulosamente para o 30º aniversário de casamento deles. Passei semanas escaneando fotos de família antigas, restaurando-as digitalmente e organizando-as em ordem cronológica. Deveria ser uma história da nossa família. Abri a capa. A lombada fez um som de estalo. Nunca tinha sido totalmente aberta. Colado na parte interna da capa, havia um post-it amarelo com a caligrafia da minha mãe. Projeto da Laura. Guardar. Fiquei olhando para aquele bilhete. Projeto da Laura. Não nossas memórias de família. Não o lindo presente da Laura. Apenas um projeto. Uma tarefa. Entulho. Olhei para o Léo. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu nem tinha percebido que tinha começado a chorar. Eles nunca se importaram. Sussurrei, as palavras parecendo cacos de vidro na minha garganta. Eles nunca nem gostaram de mim. Léo se aproximou e sentou-se ao meu lado no sofá. Ele não tentou me abraçar, apenas olhou para a triste pilha de caixas. Eles gostavam do que você fazia por eles, disse Léo suavemente. Eles gostavam da conveniência, gostavam da segurança, gostavam dos resgates. Mas de você? Da pessoa sentada aqui agora? Não, eles nunca se deram ao trabalho de conhecê-la. Ele finalmente se virou para me olhar. E essa, Laura, é a perda deles, não sua. Eu tentei tanto, solucei. Tentei ser perfeita. Pensei que se eu apenas lhes desse o suficiente, eles finalmente abririam os presentes. Pensei que eles finalmente me veriam. Você não pode comprar a visão de quem escolhe ser cego, disse Léo. E não pode comprar amor de quem está emocionalmente falido. Ele colocou o braço em volta de mim, então. Foi um abraço desajeitado e estranho que cheirava vagamente a serragem e óleo de motor, mas foi o conforto físico mais genuíno que senti em anos. Você fez mais do que o suficiente, disse ele. Mas você acabou agora. Me ouviu? Você acabou. Olhei para a pilha do meu afeto não aberto. Era uma prova tangível. Meu papel nunca foi filha, foi doadora. Limpei o rosto com as costas da mão. Levantei-me. Leve-as, eu disse. O quê? Léo perguntou. Leve as caixas, repeti. Leve-as para uma instituição de caridade ou um centro de reciclagem, não me importo. Apenas tire-as da minha casa. Léo sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas orgulhoso. Tem certeza? Tenho certeza, eu disse. Não preciso mais dos recibos. Eu sei a verdade. Ele assentiu. Levantou-se, empilhou as 3 caixas e as levou para saírem à noite. Quando ele fechou a porta atrás de si, o apartamento pareceu vazio novamente, mas desta vez não parecia que algo estava faltando. Parecia que uma malignidade havia sido removida. Olhei para o espaço vazio na minha mesa de centro, onde as caixas estiveram. Eu estava livre. Na manhã seguinte, o nascer do sol pareceu diferente. É um clichê, mas é verdade. A luz que entrava pela minha cozinha parecia mais nítida, mais clara. O ar no meu apartamento tinha um gosto fresco. Fiz café, nem sequer olhei para o meu celular. Abri meu notebook. Era hora de concluir as tarefas administrativas da minha emancipação. Entrei no site da companhia de energia. Remover o usuário autorizado, Sônia Ferreira. Clique. Entrei nas minhas contas de streaming. Mudar senha. Sair de todos os dispositivos conectados. Clique. Entrei no meu banco.
Cancelar transferência recorrente para Ricardo Ferreira. Clique. A cada clique, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu não estava sendo cruel, não estava sendo vingativa. Estava simplesmente fechando e trancando portas que deveriam ter sido fechadas anos atrás. Minha psicóloga, a doutora Ana, chamou isso de retomar sua agência quando contei a ela sobre isso mais tarde naquela semana. Você não está apenas economizando dinheiro, Laura, disse ela, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Você está retomando seu tempo, sua energia, seu futuro. Pela primeira vez, você está trabalhando para si mesma. Ela estava certa. 2 semanas depois, tomei um café com o Heitor, um homem com quem eu vinha saindo casualmente há alguns meses. Eu sempre o mantive à distância, muito exausta, muito sem dinheiro ou muito consumida pelo último drama da minha família para deixá-lo se aproximar. Ele notou a mudança em mim imediatamente. Você parece em paz, disse ele, mexendo seu café. Seus ombros não estão perto das suas orelhas pela primeira vez. Eu sorri um sorriso de verdade. Eu pedi demissão do meu segundo emprego, eu disse. Eu nem sabia que você tinha um segundo emprego, disse ele, parecendo surpreso. Eu era a diretora financeira não remunerada das empresas Família Ferreira. Brinquei. O pagamento era inexistente e a gestão era tóxica. Ele riu, depois estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a dele. Sua mão era quente e firme. Bem, fico feliz que você tenha pedido demissão, disse ele. Gosto de te ver feliz. Foi tão simples. Gosto de te ver feliz, sem amarras, sem um pedido subjacente, apenas uma declaração simples de carinho. Percebi que passei minha vida inteira perseguindo uma versão dolorosa e complicada de amor, acreditando que a luta era o que o tornava valioso. Pensei que se não doesse, não era real. Mas o amor genuíno, seja de um parceiro, de um amigo ou de si mesmo, não é uma batalha, é uma fundação. Minha família nunca mais me contatou depois que os bloqueei. Ouvi pelo tio Léo que eles estavam se virando, estavam em um apartamento menor e mais barato. Clara teve que arrumar um emprego de tempo integral como garçonete. Meu pai teve que realmente aprender a administrar sua aposentadoria. Eles estavam sobrevivendo, estavam se virando, e essa foi a revelação mais profunda de todas. Eles nunca precisaram de mim para salvá-los. Eram adultos capazes. Eles apenas preferiam me usar porque era mais fácil. Meu sacrifício não os mantinha à tona, apenas os mantinha confortáveis. 6 meses se passaram desde que enviei aquela mensagem final. Minha conta poupança está crescendo. Remarquei aquela viagem para a costa, aquela que eu havia cancelado. Fui sozinha. Sentei-me na varanda da pequena casa, li livros, bebi vinho e apenas observei as ondas. Não senti um pingo de culpa. Não me perguntei se o aquecedor deles estava funcionando. Finalmente entendi a verdade. Quando uma família te ensina que amor é sinônimo de sacrifício, a coisa mais corajosa e amorosa que você pode fazer é finalmente parar de sangrar por eles. Eles queriam distância. Então, eu lhes dei uma distância que eles nunca poderiam cruzar. E naquele espaço vasto e silencioso, finalmente encontrei a única pessoa que eu vinha negligenciando por 35 anos. Eu mesma. Eles queriam distância, então lhes dei um universo inteiro dela. Parei de ser o banco deles, a gerente de crises e o saco de pancadas emocional. E no silêncio que se seguiu, pude finalmente ouvir minha própria voz. Se você já se sentiu culpado por escolher se salvar, ou se você é a pessoa que atualmente está cedendo sob o peso de uma família que se recusa a se sustentar, que esta seja a sua permissão. Largue o peso. Nunca foi seu para carregar, em primeiro lugar. Clique no botão de inscrição e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Porque curar em silêncio ainda é curar. Mas curar juntos nos lembra que não estamos sozinhos. Obrigada por ouvir. Fim da história.